Capítulo 6. Tran procurou ficar com o corpo ereto sobre a cela, ignorando a dor nas costas. O último golpe de Narfi lhe rendera um corte profundo nas costas. A cada movimento dos cascos de Mirkakmir, a dor aumentava. A experiência de anos de batalha o havia ensinado a ignorar a dor e a cumprir a tarefa do momento. Vem era uma arma, nada além disso. Uma família não fazia parte do destino dele. Já havia perdido uma família por seus próprios erros e não se arriscaria de novo. Ao se mexer na cela, sentiu uma dor excruciante e acabou gemendo involuntariamente, ao mesmo tempo em que segurou as rédeas e a cintura de Genven com mais força. Alguma coisa não está bem, disse ela, virando-se para trás. Uma ruga leve surgiu entre as sobrancelhas dela. Você está bem? Estou ótimo, respondeu Tran por entre os dentes cerrados. Se parassem, ele duvidava que conseguiria montar em Mirkakmir de novo e ainda levantar Kven. Sua visão já estava turva. Ainda é muito cedo para parar, Mirkakmir ainda tem de percorrer uma boa distância antes de descansar. Ele está mais lento apenas por causa do peso extra. Acha que está bem mesmo ou apenas quer que eu acredite? Perguntou ela, colocando uma das mãos sobre o peito dele. São poucas as pessoas que me questionam. Tran concentrou a atenção na estrada, em vez de se distrair com as curvas do corpo de Kven roçando no dele. Então acho que deveriam questionar mais. Deixe de ser arrogante e crente da lenda do Tran, o destruidor. Ela riu, sem graça. De fato você é Tran Amundsen, um grande guerreiro, mas não deixa de ser humano. Você está errada. Eu ainda sou Tran, o destruidor. Terei de discordar. Como ele não retrucou de imediato, Kenneth olhou para trás e notou que a cor do rosto de Tran tinha se esvaído, a fisionomia dele parecia a de alguém à beira da morte e não a de uma pessoa saudável. Ele também já não mais apertava a cintura dela como no início da viagem. Kenneth culpou-se por não ter comprovado se ele não tinha se ferido antes de saírem. O golpe de Narfi fora certeiro e o resultado não podia ser um corte superficial. Qualquer outro guerreiro estaria sentindo dor, e por que Tran seria diferente? Até mesmo Mirkakmir percebera que alguma coisa estava errada, tanto que andava devagar e volta e meia olhava para trás. Precisamos parar, disse ela. Você precisa parar agora. Vamos mais um pouco. Preciso manter você a salvo. Até a voz dele estava estremecida. Deus me livre de guerreiros teimosos! Exclamou ela, tomando as rédeas das mãos dele. Vamos parar imediatamente. Mirkakmir obedeceu ao comando imediatamente. Tran inclinou-se para o lado, soltando o braço. Kenneth segurou na crina de MRYKR para não cair. Que tipo de brincadeira é esta, vem? Kenneth soltou a crina do cavalo e acabou caindo sentada. Não era bem essa maneira que ela preferia desmontar. Não é brincadeira. Você precisa parar antes de desmaiar ou morrer. Kenneth levantou com agilidade e alongou braços e pernas. Pelo visto não tinha quebrado nada. Mas o coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Alguém precisava tomar uma atitude. Você está gravemente ferido. Pare de bancar o guerreiro lendário e preste atenção no homem. Deixe-me. Ao travar os dentes, o maxilar dele ficou mais pronunciado, deixando-o mais parecido com um menino teimoso do que com um guerreiro assustador. Não preciso da sua ajuda nem da de ninguém. Vai voltar a subir no cavalo? Ou devo deixá-la para se arranjar sozinha? Esta ameaça não é muito convincente. Kenneth batia a ponta do pé no chão em sinal de impaciência. Você precisa de mim viva. Vem. Ele desceu do cavalo e franziu o senho ao colocar a mão nas costas. Parecia que os lábios dele estavam tingidos de azul. Foi uma luta difícil. 2 homens morreram. Mas meu preço para continuar a viagem é examinar seu ferimento. Ela estendeu a mão. Vamos, por favor, antes que você mate a nós 2. Posso cuidar de mim mesmo, murmurou ele. Já fiz isso várias vezes. Sobrevivi a batalhas piores e posso muito bem sobreviver um pouco mais.
Posso ajudar você. Juntos podemos colocar uma atadura para que possa viajar com mais conforto. Parece que está morrendo. O olhar profundo de Tran deixou-a sem ar, mas antes que ela identificasse o que estava sentindo, a máscara caiu. Você é muito mais teimosa. Venet colocou as mãos nos quadris. Ela sempre interferia nas decisões de Aerfit e de seu irmão, sem provocar a ira de algum dos dois, mas com Tran era diferente. Ele não fazia o tipo de usar os punhos numa mulher, diferente do irmão dela que agia rápido para que as coisas saíssem do seu jeito. Meu marido morreu por não cuidar dos ferimentos. Não permitirei que cometa o mesmo erro. E por que faria isso por mim? Por interesse. Preciso de você para continuar viva. Tran suspirou, dando-se por vencido. Se você insiste, mas sem muito alarde. Eu insisto. Há uma choupana ali. Precisamos de abrigo, parece que vai chover, disse ela, apontando para uma pequena construção, cujo telhado precisava de consertos urgentes. Havia um pequeno riacho ali perto. Abrigo e água, o que mais ela poderia querer? Ajuda divina. O coração dela deu um salto ao identificar um javali incrustado numa pequena placa de madeira acima da porta da choupana. Se um dia voltasse à sua vida anterior, incorporaria o javali como seu amuleto. Será que as freiras do convento tinham amuletos? Era bem provável que o irmão cumpriria a promessa de mandá-la para o convento. Talvez Fite, se ela tivesse sorte. Ou talvez mais acima na costa se não tivesse. Mas era melhor deixar para lidar com isso quando fosse a hora. Naquele dia ela mal sabia se chegaria a Jorvik. Você não conhece o dono do chalé e nem sabe se eles voltarão, não é? Perguntou Tran, erguendo uma das sobrancelhas. Vamos passar a noite aqui. Temos de ir para o norte e voltar a Jorvik o mais rápido possível. O tempo é crucial. Eu combinei com meus homens que voltaria logo. Seus homens vão nos esperar. Venet seguiu na direção da choupana. Você vem, ou vai me deixar morrer? Sou sua única arma contra o homem que matou sua família. Como sabe que meus homens vão esperar? Ele sorriu, mas parecia uma expressão de dor. Eles são mercenários e por isso devem seguir aquele que oferecer mais ouro. A Irlanda e a Islândia são boas perspectivas atualmente, apesar de que as rotas do comércio exigem guerreiros fortes e bem armados. Você esperaria por eles, afirmou ela, pois achava que Tran os esperaria porque honrava sua palavra. Apenas Knut levantou-se contra você, os outros ficaram em silêncio. Nenhum deles apostou contra você. Pelo visto conhece meus homens muito bem, disse ele, inclinando a cabeça para o lado. São homens de honra. Ao acabar de falar, ela percebeu a ironia das palavras. Há apenas 2 dias nem sonharia em elogiar qualquer nórdico, mas agora sabia que era verdade. A honra não pertencia apenas aos bernicianos. Vou entrar na choupana. Venha se quiser, mas não vamos sair antes que eu diga. Assim dizendo, ela entrou na choupana. As batidas do coração ecoaram em seus ouvidos ao ouvir o cavalo de Tran relinchar. Fechou as mãos em punhos, esperando que Tran não a desafiasse mais. A choupana parece abandonada, mas foi usada recentemente, disse Tran da porta. A pessoa que esteve aqui pode voltar. Tire a túnica e pare de ser difícil, ordenou ela com as mãos na cintura. Ora, uma mulher mandona. Que alívio! A maioria das damas nortumbrianas que encontrei desmaiariam se vissem sangue. Venet revirou os olhos. Não fiz nenhum comentário sobre as mulheres que você conheceu no passado. Eu falei de damas nortumbrianas. A maneira suave com a qual ele falou deixou-a enciumada. Bem, você sabe que não sou mais uma dama. Sou apenas uma mulher. E você pleiteou o direito sobre mim. Ela estalou os dedos, odiando-se pela crise infundada de ciúmes. Quais seriam as outras damas que ele teria conhecido? Não que isso fosse de sua conta. Claro que não era. Afinal, ela não estava interessada nele, pelo menos não dessa maneira. Seu interesse era exclusivamente permanecer viva.
Uma vozinha vindo fundo de seu coração a chamava de mentirosa. Não quero mais saber dessa bobagem de eu ser uma dama bem-nascida que desmaia ao ver sangue. Sou uma viúva e já vi o tórax nu de um homem. Fui eu que cuidei do meu marido quando ele ficou doente. Você está errada, vem. A nobreza exala dos seus poros. Pare de enrolar. Dispa-se. Tran tirou a túnica e expôs o torso. A pele dele era bronzeada e havia uma teia de cicatrizes brancas. Venet respirou fundo e não conseguiu desviar os olhos da linha de pelos que descia do tórax largo até sumir dentro do cós da calça. Procurou não demonstrar admiração visto que já tinha sido humilhada quando ele rejeitara seu beijo. Já viu o que queria, milady? Ainda não. Eu o avisarei. Ela deu a volta ao redor dele com a esperança que o rubor de seu rosto não fosse notado. O curativo improvisado tinha saído quando ele tirara a blusa. O corte na parte de baixo da coluna ainda sangrava um pouco e era profundo. Era de se admirar que ele continuasse em pé, depois de ter cavalgado ainda a segurando sobre a sela. Venet engoliu em seco. A dívida que tinha com ele só fazia crescer a cada segundo. Não dê nem um passo a mais antes de eu limpar o corte e dar alguns pontos, disse ela, procurando ser prática, apesar de seu coração ainda pulsar em descompasso. Ainda bem que a espada de Narfi estava limpa. Você sabe dar pontos? Se há uma coisa que sei fazer é costurar. Eu bordei meu vestido, apesar de já estar quase todo desmanchado, comentou ela, seca. Mas você já costurou pele? Ele roçou os dedos nos dela, acendendo uma faísca que correu pelo braço dela. Já vi coisas piores, disse ela, evitando responder. A Efirte precisará levar pontos 3 vezes, primeiro quando voltará de uma batalha, depois de um acidente num treinamento e nos ferimentos que o mataram. Em todas as vezes ela ficará por perto, observando os monges darem os pontos. Mas aquele não era o momento de admitir que não tinha experiência prática. O corte não está aberto e provavelmente não atingiu nenhum órgão vital, caso contrário você não teria suportado cavalgar tanto. Perdeu sangue e ainda está saindo um pouquinho. Precisa levar pontos e não queimar. É uma tarefa simples. Depois do que havia acontecido com a Efirte e Richard, ela não confiava nem um pouco em suas habilidades. Prometera à cunhada que sempre recorreria aos monges e nunca mais tentaria curar ninguém. O fato era que Tran precisava de ajuda imediata antes de o ferimento infeccionar. Suas mãos estão trêmulas, comentou ele ao segurar a mão dela. Sou capaz de dar uns pontos, respondeu ela, puxando a mão. Podemos procurar um monastério. Um monge pode resolver isto. Já os procurei com este intuito. Eles ajudam até um pagão pecador como eu. Quando Agal souber que você lutou com Narfi, vai procurar em todas as igrejas e monastérios da vizinhança. Ele não é homem de respeitar um lugar sagrado. Tran fechou os olhos e respirou fundo. Meu marido morreu porque um ferimento infeccionou. Venet deixou o olhar perdido pela janela, as unhas tão pressionadas nas palmas das mãos que chegaram a formar marcas no formato de meia-lua e as lágrimas se empoçaram em seus olhos. Ele devia ter ido procurar uma curandeira, mas estava ansioso para chegar em casa. Quando os monges e eu olhamos o ferimento, era tarde demais. A infecção tinha se alastrado. Eles tentaram queimar, mas não deu certo. Tran colocou a mão pesada sobre o ombro dela. Como você se sentiria se ele morresse em outro lugar? Venet encarou-o. Ele estava com a boca apertada e os lábios pareciam mais azuis do que vermelhos. Você não tem escolha. Tran fechou os olhos e empalideceu ainda mais. O suor brotava na cabeça e escorria pelo rosto dele, ao mesmo tempo em que os braços começaram a tremer. Venet ficou observando em silêncio, esperando que ele parasse de ser tão teimoso. Homens. Desisto. Vamos embora só amanhã, disse ele, inclinando a cabeça para a frente. Preciso que traga para dentro minha bolsa e a cela. Mirkmir precisa ser preso também. Não quero que um ladrão se aposse dos cavalos enquanto estamos costurando minhas costas. Fique aqui. Sem esperar pela resposta, Venet saiu.
Mirkekmir mostrou os dentes a ela. Em outras circunstâncias ela teria recuado e nem tentado, mas agora não tinha escolha. Assim, ela avançou mais alguns passos e pegou a rédea. Ela puxou, mas o cavalo se recusou a se mover, relinchando e balançando a cabeça, como se quisesse esperar seu dono. Vamos, mexa-se, ordenou ela, e o cutucou com os ombros. Você tem de me obedecer para que eu possa salvar a vida dele. Mexa-se por Trand. Surpreendentemente, Mirkekmir deixou-se conduzir até uma pequena cobertura que ela viu ao lado da choupana. Ali havia uma manjedoura com um pouco de aveia no fundo. Viu, só. Ali ainda tem comida. Enquanto o cavalo comia, ela se apressou em pegar as coisas de Trand e afrouxar a sela. Volto mais tarde com notícias de Trand e para trazer mais comida. O cavalo levantou e abaixou a cabeça e bateu uma das patas no chão 2 vezes, como se tivesse entendido. Venet colocou as mãos na cintura, achando-se louca por conversar com um cavalo e ainda esperar resposta. Mas era reconfortante saber que não estava sozinha. Mirkekmir está num pequeno estábulo e sua bolsa está aqui. A sela pode esperar. Enquanto estava fora, Trand havia acendido a lareira. As chamas iluminaram a blusa cada vez mais manchada de sangue. Com raiva ela deixou a bolsa cair no chão com força. Que Deus a livrasse de homens independentes. Cuidado com isso. Não precisava ter trazido se estava muito pesado para você. Mas o que há aí dentro? Frutos do seu último saque? Tenho o suficiente para sustentar o filho de Sem, algumas ervas curativas e um pouco de comida. Ele se sentou no chão. Talvez eu tenha exagerado um pouco. Quais ervas você tem? Venet sentiu a boca seca. Meu falecido marido sempre tinha um pouco em casa para o caso de não haver nenhum monge disponível para ajudar. Tomara que você use as mesmas ervas. Tenho um pouco de raízes de valeriana, confrei e algumas outras. Não tenho sementes de papoula. Muitos dos que foram tratados com essas sementes em Constantinopla dizem que é ótimo, mas tenho sonhos estranhos quando tomo. Tenho fios de seda para dar os pontos. Fios de algodão não seguram muito bem. Ah, tenho também um pouco de cerveja para lavar a ferida, ou mesmo para beber. Não tenho nenhum pano para as ataduras, mas pode usar minha blusa. Venet relaxou um pouco. Teria sido melhor que ele tivesse vinho ou alguma coisa mais forte, mas cerveja também serviria. Tomara que ele desmaiasse quando ela começasse a dar os pontos, senão que ficasse imóvel. As raízes de valeriana são boas para misturar com um pouco de álcool e fazer você dormir. Depois que terminar eu bebo um pouco. Ela sentiu o olhar intenso de Trand atravessar-lhe a roupa e queimar-lhe a alma. Consegue ficar parado? Já precisei fazer coisas piores. Ele ergueu a cabeça e a fitou no fundo dos olhos. Nossos curandeiros não são os mais gentis. Quando posso, procuro um monastério, já que os monges são melhores do que os nossos chamados curandeiros. Do mesmo jeito que costuram sua pele, rogam uma praga também. Interessante, você nórdicos não costumam saquear monastérios? Nunca estive em guerra contra monges. Não há diversão em matar um homem desarmado. Você luta por diversão? Exigiu ela, arregalando os olhos. Por isso e por outros motivos também. Os olhos dele perderam o brilho. Sou bom num campo de batalha, aliás fui feito para isso, caso você ainda não tenha ouvido falar. Venet concentrou-se na pequena depressão na base do pescoço de Trand. Narfi havia deixado claro que tinha espalhado boatos sobre Trand. Fora isso, Trand era de fato um guerreiro nórdico que trazia uma bagagem de horrores. Apesar de ser inimigo do irmão dela, Venet acreditava que Trand era mais do que isso. Ele podia muito bem tê-la entregado a Narfi e exigido ouro em troca, mas não o fez. Além disso, fizera questão de abrir uma boa distância entre eles e qualquer um que a estivesse perseguindo. Também valorizava muitos os amigos, tanto que estava mantendo a promessa que fizera a Sem. Sim, eu ouvi falar. Que bom. Ele fechou as olhas. Quando você estiver pronta.
Venet abaixou a cabeça e se concentrou em usar a agulha de osso. Estou pronta. Vamos logo com isto. Tran deitou-se de bruços, expondo as costas. Que a maldição que cai sobre mim não se faça presente agora. Dependo dele para viver, disse ela baixinho enquanto lhe limpava o sangue das costas. Venet sentou-se sobre as pernas dobradas e examinou o trabalho que havia feito. O primeiro ponto foi o mais difícil, mas depois ela pegou o ritmo e terminou. O corte não era tão profundo ou complicado como ela imaginara, mas bem grande e ficaria uma cicatriz para o resto da vida. Mais uma marca para a coleção de linhas brancas e roxas que cobriam as costas dele. Como não havia nada que pudesse usar como atadura, ela sacrificou um pedaço de um de seus saiotes. A camisa dele estava muito ensanguentada e só serviria para aumentar o fogo. Ela ainda tinha tecido suficiente para trocar o curativo 2 vezes, depois precisaria encontrar outra solução. Mas isso era problema para outro dia. Naquele instante, o mais importante era cuidar para que o corte não sangrasse mais. Venet aproximou-se da lareira e remexeu a lenha. O fogo aumentou quando ela jogou a camisa dele, mas durou apenas alguns minutos antes de virar carvão. Tran chamou ela, ignorando as pontadas que agora habitavam seu coração. Eu terminei. É melhor você saber que sou amaldiçoada. Ela rezou para que Tran respondesse, mas ele continuava imóvel. Lamentou não ter mais o espelho da mãe para colocar sob o nariz dele e assim confirmar que ele estava respirando. Tentou virá-lo de lado. Tran resmungou e balbuciou, eu não acredito em maldições. Venet enxugou uma lágrima solitária do rosto. Então ele estava vivo e tudo o que precisava fazer era mantê-lo assim. Para começar, ela pegou uma poção de raiz de valeriana com cerveja e ofereceu a ele. Beba isto. Acabou? Ganhamos? Conte tudo, disse ele, segurando o braço dela com um olhar desfocado. Sim, ganhamos, confirmou ela, e rezou para estar dizendo a verdade. Desta vez ela estava disposta a vencer a infecção, ou morrer tentando.